Você quer ver uma produção musical feita apenas com um celular, um computador e programas gratuitos? Isso mesmo, sem interface, sem microfone e sem programas pagos. Então fica aqui comigo. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu estou sempre fazendo alguma peça musical, algum jingle para divulgar o meu trabalho, para divulgar os meus cursos. E um dos meus jingles que mais bombaram foi o jingle que eu gravei utilizando o celular e o computador apenas. Deixei de fora a interface e o microfone e fiz isso para provar que era possível conseguir iniciar na produção musical mesmo se você não tivesse um equipamento mais ideal de home studio, certo? Bom, mesmo tendo feito isso, muita gente não acreditou na época, tiveram pessoas que ficaram teorizando nos comentários desse jingle na internet, tentando explicar por que aquela voz não poderia ter sido gravada num celular, por que aquele violão não poderia ter sido gravado no celular. Isso, para mim, na verdade, eu interpretei como um elogio, significou que realmente a coisa estava com uma qualidade legal. Eu decidi repetir a dose, fiz novamente um jingle com esse equipamento super básico, que, na minha opinião, é o ponto de partida mais básico para você conseguir um resultado comercial. Vou dar um play aqui e te convido a ficar comigo para entender os detalhes do que foi feito, em cada track, o que foi usado. Então, vamos lá. A minha forma de organizar o projeto é a seguinte, eu coloco todas as tracks da música dentro de uma pasta chamada Mix, ok? E essa pasta eu coloco dentro de uma outra pasta chamada Master. Então, a masterização, os plugins de masterização eu faço aqui, tá? E o canal master mesmo do projeto, que é o que vocês estão vendo oscilar aqui, que é esse canal aqui do mixer, eu deixo ele só para plugins de medição, plugins de análise. Fechado? Vamos lá então. Deixa eu dar um play aqui para vocês sacarem. Já te falei que é possível, você não quis acreditar. Então vou repetir um jingle, usando só PC no celular, A bateria é MIDI, você pode programar. O baixo também é MIDI, você pode programar. A guitarra não é MIDI, mas é só você ligar atrás do seu PC e a voz vai no celular. E posso até gravar o violão, que também fica bom. E você já manjou que dá pra rolar também o tecladão. Oh yeah. Legal, vamos dar uma conferida agora nos detalhes do que foi feito aqui. Então, qual a sequência de tracks que a gente vê aqui? Primeiro as tracks de efeito, as tracks auxiliares, reverb e delay. Depois a voz, depois a bateria, depois o baixo, depois a guitarra, depois o violão e depois os teclados, tá? Vou explicar rapidamente como foi feito cada um e o que foi utilizado. Vou fazer na ordem que está aqui no projeto, que é mais fácil de explicar. Bom, a voz, como o jingle sugere, é autoexplicativo, eu fiz utilizando um celular. Esse celular aqui, que é um Galaxy M31, se eu não me engano, tá? Um celularzinho normal. O microfone dele fica aqui, eu posicionei com a gambiarra num pedestal e cantei nele. Você precisa ter um aplicativo que é o Hackforge 2, pelo menos é esse que eu uso, para você fazer algumas configurações para gravar com a qualidade necessária para utilizar dessa forma aqui, tá? Bom, aí fiz a captação, fiz um tratamento básico, tá? Utilizando plugins gratuitos e plugins do Reaper, tá? Um gate para dar uma limpada, uma equalização. Talvez esse seja algum desafio que você possa encontrar, os microfones de celular, por não serem assim os microfones mais voltados para a produção musical, às vezes eles têm curvas que não são as mais favoráveis, então você tem que dar um tapinha de equalização, mas nada absurdo, nada que você não consiga, com um pouquinho de treino e entendimento da lógica aqui, fazer, tá? Então,
uma equalização para ajustar o timbre, uma compressão para nivelar, né, deixar a voz com menos variação de intensidade, para ela se encaixar melhor na música. Um de-esser, que é para corrigir os excessos de S da voz, né? Aqui a gente tem um chorus, que serve para dar um pouco mais de espalhamento estéreo, né, fazer a voz ganhar mais espaço no eixo horizontal. Depois a gente tem uma saturação, que é para dar um pouco mais de calor e destacar umas frequências com um pouquinho mais de drive na voz, tá? E isso aqui foi só um equalizador em um pontozinho ali da música que a voz estava com uma ressonânciazinha numa sílaba, e aí eu usei esse equalizador aqui para matar isso, tá? Bom, depois entra na bateria. A bateria tem um tratamento um pouco mais extenso, então vou ser um pouco mais objetivo aqui, tá? Mas o plugin que eu utilizei para gerar o som da bateria foi o SSD5, certo? É um plugin gratuito. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu usei aqui é gratuito, inclusive o Reaper, que é a DAW, certo? Usei em modo multichannel para poder acessar cada peça individualmente, ok? E fui fazendo um tratamento básico que é comum, né, de ser feito. Eu gosto de usar bastante transient shaper, equalização e compressão. A maioria das peças meio que passa por isso, com alguma variação ou outra, mas é o que rola, certo? Às vezes uso também um pouquinho de distorção, de saturação, certo? Eventualmente tem alguma track ou outra que eu mantenho o timbre original, nem tudo a gente tem que processar, tá? Então essa foi a batera. Assim, a voz, em termos de efeito, eu mandei aqui a voz para um reverb room, né, e um delay. Então tem aqui um reverb room, tem um reverb plate e tem um delay do próprio Reaper, que eu fiz um tratamentozinho básico que eu costumo fazer em delay também, tá? Então a voz veio para isso, a bateria veio só para o reverb room e a caixa vem para reverb plate. Depois a gente tem o contrabaixo, né? Eu utilizei um plugin para fazer essa linha, tá? É um plugin gratuito, ele é um pouquinho mais limitado, mas no geral, assim, na música como um todo, ele funciona bem, engana bem, tá? E depois uma equalizaçãozinha básica, padrão, que eu utilizo, tá? É comum também eu fazer compressão do contrabaixo, mas como eu fiz MIDI e eu tinha bastante controle da dinâmica do MIDI, eu não senti tanta necessidade de usar um compressor para controlar dinâmicas, tá? Depois vem as guitarras. E baixo eu normalmente não mando para efeito, tá certo? Depois vieram as guitarras. A guitarra ela foi gravada em linha, certo? Direto no input da placa on-board do computador, ou seja, aquela entradinha de áudio azul atrás do CPU, certo? Eu gravei uma vez, dupliquei e abri no estéreo LR. E para gerar o som do amplificador, eu utilizei esse amp aqui, esse cabeçote, mais esse Speak Simulator, certo? Também tem um gatezinho aqui só para segurar um hammerzinho ou outro. Aí, na pasta, como eu coloquei LR, eu coloquei dentro de uma pasta. Na pasta, eu fiz um tratamento básico de equalização e compressão. O violão, eu também utilizei o celular, certo? Posicionei com uma gambiarrazinha o celular voltado para a 12ª casa do violão. Gravei o violão uma vez, dupliquei, abri um para cada lado, por isso você está vendo duas tracks aqui. E na pasta eu fiz um tratamento básico, tá, de equalização. Esse aqui é um equalizador diferente, esse aqui não é do Reaper, mas é gratuito, é bem legal. Compressão, o chorus, eu gosto às vezes de usar o efeito de espalhamento estéreo em violão também. Senti a necessidade de usar aqui um compressor multibanda, mas era porque eu queria fazer um controle dinâmico só numa porção de frequência, por isso que eu utilizei aqui, tá? E depois, acabei colocando também aqui um equalizador por conta de uma partezinha, que eu fiz uma frasezinha no violão, estava com uma ressonânciazinha ali, eu fui lá e
catei e tirei 4, 5 dBs dessa ressonância, só para ela não ficar excessiva cantando dentro da música, tá? E aí, por fim, vieram os teclados, né? Usei um pianinho, que foi esse Keyzone aqui, um timbre de piano, um plugin gratuito, equalização básica, compressão básica e um timbrezinho de órgão que faz uma frasezinha no final, tá? É esse Colab B3 aqui que faz o timbre, equalização, compressão, coloquei um delayzinho só para dar uma ambiênciazinha na frase, o espalhamento estéreo com coros e uma distorção que ajudou a dar um pouco mais de destaque para essa frase aparecer no meio da base distorcida. Eu acho que eu esqueci de falar que a guitarra veio só para o reverb room, mesma coisa o violão, né? E aqui o piano e o órgão eu não mandei para nenhum auxiliar de ambiência, porque esse delay aqui, esse piano aqui, ele já estava com um timbre que no próprio plugin já tinha um reverbzinho, e aqui eu acabei colocando o delay, certo? Então já fez o papel de ambiência. E para fechar, vamos olhar aqui a master. Bom, masterização super simples, tá? Equalização, compressão, 2 limiters, por quê? Porque esse limiter aqui, ele funciona meio que como um clipper, né? Um limiter para você conseguir empurrar o volume um pouco mais para cima, e esse outro limiter aqui é um limiter mais de finalização, que ele tem alguns parâmetros extras para você atender melhor o padrão comercial de reprodução. No canal Master, eu coloquei um medidor de loudness, né, para me ajudar a ver como é que estava o volume final da música. E posso até gravar o violão, que também fica bom. E você já manjou. Então, esse loudness aqui, na casa de -8, já é um loudness super dentro do que um padrão comercial exige, é algo relativamente tranquilo de você chegar. Então vocês viram aí, né, o resumo do resumo, o que é possível fazer, mesmo utilizando ferramentas bastante acessíveis, né? A minha intenção ao fazer isso aqui não é diminuir a importância dos equipamentos, tá? Eu não estou dizendo que o equipamento não é importante, pelo contrário, quanto mais equipamentos você tiver e quanto melhor o seu equipamento, provavelmente mais isso vai te ajudar a chegar em um bom resultado. O que eu quis aqui foi te mostrar que o ponto de partida na produção musical não precisa ser adiado. E o meu objetivo aqui também é te incentivar a não perder mais tempo, né? Se você tem coisas que estão ao alcance da sua mão, que te permitem começar a colocar as suas músicas para fora, ou começar, né, um processo de aprender a produção para daqui a pouco prestar serviço, o quanto antes você começar, mais chances você vai ter de alcançar sucesso. E se você gostou disso aqui, saiba que é basicamente a técnica que eu mostro no meu curso, gravando sua música. Um vídeo para YouTube é complicado de fazer algo muito longo, né? Então eu tenho esse curso, que é o Gravando Sua Música 2.0, são mais de 15 horas de conteúdo sequencial em que você vai ver desde o zero, desde a instalação da DAW, desde a instalação de todos esses plugins, seguindo até a masterização, as técnicas e as ferramentas para conseguir tirar um som assim. Beleza? Se você gostou, tem um link aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, de assinar o canal e aguardar que vem mais coisa legal por aí. Beleza? Um abração, até a próxima.